Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela audiência mais uma vez aqui conosco no GS Entrevista. Muito obrigada mesmo, vocês têm se mantido aqui fiel, todas as segundas, às 5 da tarde conosco, sempre aqui um bate-papo super legal, trazendo profissionais do setor de segurança da informação, tecnologia, privacidade de dados. Hoje eu converso com Paulo Baldin. Obrigada, Paulo, por ter aceito o nosso convite. O Paulo vai bater um papo conosco sobre um tema super importante hoje. Nós estamos acompanhando aí o vai e vem da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem dado uma canseira, né, pessoal? A gente está acompanhando aí toda essa movimentação e nós estamos procurando acompanhar também e trazer para vocês informações e vários ângulos, né, da questão, vários pontos de vista. E o convite que eu fiz ao Paulo foi justamente no sentido de trazer um profissional que tem uma experiência na área de consultoria, uma experiência na área de segurança de dados e também agora uma experiência na área de privacidade de dados. Mas principalmente não só uma experiência consultiva, mas também uma experiência, né, Paulo, na área de ação, uma experiência de quem está no front. E o que é legal disso é que o Paulo vai poder compartilhar justamente o processo de implementação, que eu acho que hoje é a grande corrida. É muito importante entender as lições, as experiências desse processo de implementação. Então, eu quero agradecer muito ao Paulo por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde, Paulo. Boas-vindas. Obrigada por você estar aqui conosco no GS. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço o convite, o espaço, Graça. E como você falou, essa transformação, da sair da área de segurança e indo para a privacidade, eu falo que foi uma escolha que hoje eu estou falando que valeu a pena, que aconteceu em 2017, dezembro de 2017. Foi uma aposta e agora está virando realidade. Pois é, Paulo, eu estava dando uma olhada no seu currículo, né? Você teve aí deu uma passagem pela Natura, mas em auditoria, mas eu vi que tua trajetória estava muito relacionada à área de consultoria, né, Paulo? Isso. Na Ernst Young, depois na PwC, muito em consultoria. E aí você deu uma guinada, mudou de lado, né, do balcão, foi para o front e na área de privacidade. O que te motivou a fazer essa mudança? Conta para gente. Vou contar um pouquinho do início, resumidamente. Ótimo. Eu comecei na PwC Brasil. Eu comecei como auditoria de sistemas, eu acho que é um caminho no mundo consultivo, nas Big Four, que a maioria começa, principalmente no ano que eu entrei, em 2008, ainda a área de segurança, elas eram áreas pequenininhas dentro das consultorias, não tinha tanta relevância de mercado. E com o tempo eu migrei para a GRC, com implementação de ferramentas de monitoramento para a segurança, pensando em Access Control, em Process e Risks. E entrei para a segurança da informação como estou na parte de governança e também dando uma sapeada lá na parte de pentests, análise de vulnerabilidades, não colocando a mão, mas olhando mais do lado de governança e de riscos. E isso me trouxe uma grande visão de mercado como processo. Então, enxergar o processo de negócio e os riscos de tecnologia e segurança da informação. E eu fiquei um bom tempo na PwC, fui de trainee a gerente durante 7 anos e meio, e eu recebi um convite da Natura na época para ir para a área de auditoria interna para estabelecer a torre de tecnologia e segurança da informação. E como eu falo, acho que foi o melhor momento, porque como eu estava na consultoria há muitos anos, eu precisava enxergar o outro lado. Porque eu falo hoje, entre parênteses, é muito fácil estabelecer um controle, uma matriz e falar o que tem que fazer do que fazer efetivamente, porque a parte de negociação interna é o que tem mais dificuldade. Eu sempre achei, quando eu fui para a Natura, que eu ia ser um super-herói. Nossa, conheço de matriz de risco, vou detonar. Eu fiquei triste, porque não é bem assim. O super-homem, ele acaba na sua primeira semana, no primeiro mês. É engraçado, porque você sabe o que tem que fazer, mas você não é uma pessoa externa de mercado para falar isso. Então, precisamos ter todo aquele jeitinho e ganhando espaço aos poucos. Não adianta querer abraçar esse mundo que você não consegue abraçar. Foi um momento, e aí veio um convite da Ernst para ir para a área de forensics, que é o que eu achava que faltava na minha caixinha.
E aí foi quando eu comecei já a olhar para a privacidade, e forense olhando para a parte de cyber e processos, e trazendo a privacidade. Foi ali que eu mudei radicalmente. E eu falo que uni um mundo que eu sempre quis adentrar e trabalhar, que é forense, na parte de tecnologia, olhando para o negócio, e eu tive a oportunidade de trazer isso dentro da estrutura. Foi um momento, 2018, 2019, todo mundo falando. Aos poucos doidos que queriam falar sobre esse tema ficavam responsáveis por isso, porque não era algo que estava vendendo. Você tinha que fazer uma estruturação interna, ver as melhores práticas lá fora, trazer, e tudo isso no seu tempo vago, que aí é o que a gente investe na carreira, né? Aquele pouco tempo vago, né? É onde a gente está investindo na carreira e vendo novos horizontes. E foi muito legal, eu agradeço o espaço que a Ernst me deu, me deram todas as ferramentas, os cursos necessários, o bate-papo com a Europa, principalmente com os comitês que tinham da Ernst fora, e todo um trabalho interno que eu comecei a entrar em comitês, por exemplo, da Patrícia Peck, comecei a conversar com o pessoal da Office Bloom, que hoje já estão em outras empresas, outros escritórios, e montaram já o deles, como o do Paulo Vidigal. Fui convidado pela LEC para ser um dos primeiros professores de privacidade naquele curso um dia de sábado. E eu fui entrando. E na hora que já estava fazendo consultoria, estava tendo a maturidade necessária para já conseguir entrar no mercado e falar, e olhar para uma empresa e conseguir trazer. Todos nós sabemos, as primeiras empresas são cobaias nossas, né? Então... E eles sabem, eu sempre vendi a verdade. Pessoal, é um processo novo, vocês são empresas pioneiras, falando em 2018, 2019, pessoal. Estamos aqui para aprender junto com vocês. Não vou te trazer a mágica, eu estou olhando para a Europa e trazendo o que a Europa está trazendo para mim, com benchmark, com o meu brand. Faço reuniões com vocês, com esses líderes, mas aqui é outra realidade. E foi Agora, assim... Agora, o que é interessante, né, Paulo, quer dizer, você até brincou nas horas vagas, mas sempre tem um momento que é um clique, né, onde você, embora fosse ainda incipiente, você ali detectou que realmente era algo que era promissor, né, que trazia aí uma perspectiva, né. Sim. Então, hoje a gente tem até uma enquete, né, essa palavra promissor é uma palavra interessante, hoje a gente tem uma enquete que está aí no ar, que já pergunta até para a nossa audiência o quanto ela considera que a carreira de DPO é promissora. Hoje talvez seja um pouco mais fácil a gente falar do quanto é promissor ser um DPO ou atuar nessa área de privacy, mas fazer essa pergunta, né, há tantos anos atrás era um pouco mais difícil, né? Então, para você, você acha que naquele momento foi decisiva esse seu clique, essa sua decisão de, nessas horas vagas, você se dedicar a um tema que ainda não era tão consolidado, né? E isso foi o que te fez depois também optar para ir para o outro lado do balcão e também ver como que isso na prática aconteceria aí numa empresa usuária, quer dizer, como que isso ia se concretizar para quem fosse realmente ter que implementar um processo de privacidade e de proteção. Conta para a gente também essa virada de chave aí. Eu falo que foi dolorosa, porque na Ernst eu estava com as portas abertas, sócios me dando o espaço necessário, contando comigo, e a hora que teve essa oportunidade, eu fiquei como profissional mesmo. Continuo na consultoria novamente, que eu gosto. Você estava numa zona de conforto, digamos assim. Você já tinha vivido ali uma parte em que você tinha se esforçado, mas depois você já estava numa zona de conforto, já estava nadando um pouquinho de braçada, né? E aí vem um desafio, né, Paulo? E para o outro lado, né? Eu acho que você deve ter passado aí algumas noites sem dormir, pensando se encarava o novo desafio, né? Eu tive até um problema com a minha esposa, porque eu estava com insônia. Eu fiquei umas 2 semanas sem dormir, deixava ela dormir enrolando na cama. Até que eu fui conversar com os sócios e tudo, e para mim fazia todo sentido, porque a vivência que eu tive na PwC, olhando na Natura a vida, vindo com a privacidade, ao que eu estou acreditando e o que eu quero para a minha carreira, era o melhor momento, eu ia ser um pioneiro. E todos os pioneiros têm o lado positivo e negativo. Exato. O positivo é acreditar no que eu queria como profissional,
com uma porta aberta numa grande instituição, ainda mais financeira, que mais do que nunca é obrigado, sem pensar. Sim. Se olhar alguns setores que não tem tanta regulamentação... Exato. E, assim, e a responsabilidade, se eu fazer certo aqui e conseguir entender o mecanismo, eu, como profissional, vou estar feliz internamente para continuar atuando nesse meio. E vou testar se eu sirvo para isso. Eu pensei, é a idade certa, o momento certo, tudo certo. E eu falo que foi uma aposta muito legal, porque a implementação, agora falando, 2 semanas, conversar com o sócio não foi fácil para a minha saída, foi algo doloroso para mim como pessoa, porque ele acreditava muito em mim, me dava as ferramentas, e num local tão grande. Eu também tinha do outro lado uma instituição conceituada, aberta, com um mercado financeiro ágil, que eles são totalmente diferenciados aqui, então, putz, não é possível, eu estou com 2 oportunidades que todo mundo queria. É difícil abrir mão de uma. É difícil, uma decisão difícil. Isso foi em que ano mesmo, essa decisão? Foi final de 2019, dezembro de 2019. Presente de Papai Noel, hein? Foi, para mim foi, para alguns não. E assim, né, ok, a decisão não foi uma decisão fácil, obviamente você deve ter feito todas aquelas decisões difíceis, os prós e contras, balançou, ok, tomou a decisão. É óbvio, né, que hoje, por tudo isso, né, que você falou, e enfim, por tudo que a gente conversou, foi uma decisão acertada. Mas vamos voltar um pouquinho lá, né? O que você diria que, assim, logo de cara, impacta muito essa mudança da visão consultiva para a visão de quem está realmente no front, de quem tem que passar para o lado do usuário, ter a visão de quem tem que implementar? O que muda, na tua opinião, aí, radicalmente, logo de cara? Fala para a gente. Até no meu curso eu uso 2 fotos que eu explico isso para eles. Eu uso do super-homem, todo bonitão, e no final eu coloco a cara do Einstein. Gente, o conhecimento necessário, o apoio necessário, dinheiro, consultoria, isso é uma parte pequena perante ao todo. Porque você olhar o processo de negócio, interpretar, começar a pôr base legal, a finalidade, e não deixar de ganhar dinheiro é o maior desafio. E isso é um negócio capitalista, aqui no banco e qualquer outra empresa que trabalha oferecendo produtos para clientes. E aquela alma, cliente no centro do negócio, que é o maior desafio. Eu preciso atender ele, não posso deixar de entrar dinheiro, e eu tenho que agradar ele. E agora com um tema chamado privacidade, que a cultura brasileira não entende. Então, sim, eu ponho o processo, crio política, pessoal, isso está no nosso dia a dia. Times de compliance, jurídico, segurança de informação, criar política, criar o processo, implementar uma nova ferramenta, a gente coloca no ar. Mas como eu demonstro isso para o cliente, que eu estou tendo um cuidado maior com ele, eu estou me preocupando com ele, e olhando para o negócio e falando, tá vendo isso aqui, gente? A gente vai ter que mudar. E a gente vai mudar. E ter que atender ele muito bem. Isso é uma negociação que eu falo que, independente aqui, privacidade ou segurança, ou qualquer outro negócio, a linha é muito tênue. Qualquer movimento para a direita ou para a esquerda, o impacto é muito positivo ou muito negativo. E a hora que você olha para toda a companhia, é algo novo, que você tem que explicar internamente, conseguir entender o negócio rapidamente, explicar e pôr as pessoas para trabalhar a prol disso. Vou dar só um exemplo. Aqui nós tivemos envolvimento de mais de 150 pessoas em 5 meses, praticamente full time, trabalhando nesse tipo de projeto. Quando você entrou para iniciar o projeto de implementação. Essa área de implementação do projeto de privacidade. Isso. É isso. Mas você também se envolveu com segurança ou era só com privacidade? Eu me envolvi também com temas de segurança, alinhado, sempre trazendo parceria. Eu fiz muitas parcerias, mas a gente sabe, as parcerias vão até onde eles podem seguir, o que não pode assumir mais do que a capacidade dele. Então eu fiz, por exemplo, com segurança, parcerias para definir novas regras, um exemplo de DLP. Eles implementam a regra,
para a gente começar a monitorar de um olhar agora mais de privacidade de dados pessoais para esse mundo. Sim, já tinha regras tipo CI, regras abertas que TLP no mercado hoje já vem default. Mas o que eu preciso fazer de detalhe para o meu negócio? Eram regras que eu pedia para eles implementarem para a gente monitorar. Eu olho também para o meu ambiente estruturado e não estruturado. Que ferramentas eu já tenho aqui dentro que eu posso também criar regras para eu começar também a beber dessa informação e trabalhar em conjunto com as áreas. Como eu olhei para o jurídico, olhei para o compliance e pedi a ajuda necessária e estabelecemos ali o que eu faço, o que vocês fazem, o que vocês me apoiam, eu apoio vocês para chegar num bem comum. Sozinho, pessoal, essa área ela não vai andar. É uma equipe com skills diferenciados. Precisamos de todo mundo a par e em conjunto. Não adianta eu querer pôr um cara de compliance, uma pessoa de jurídico, uma pessoa de tecnologia, uma de segurança, uma de processo, e vamos trabalhar aqui como um time. Não vai rodar. É algo que é mais parceria. Temos que sim ter um time de privacidade, mas com parcerias e atividades correlacionadas, porque a gente não pode também sobrepor aquela atividade. O time A está fazendo, o time de privacidade também, não. Que a gente pode propor de ganhos, e aí que começa o dilema. Para mim é ganho, mas para ele não é. Para o negócio não é. E onde que eu me encontro? Eu quero detalhar mais essa fase de implementação do projeto de proteção, de privacidade, mas ainda voltando lá naquele início, eu queria detalhar um pouquinho. Você falou sobre esse impacto, né, essa mudança, a visão consultiva para a visão de quem está dentro da operação. Foi muito legal o que você falou, uma dica muito importante é que você passa realmente a ter uma visão de que você faz parte do negócio, então você tem que ter a visão do negócio, né, o fato de que você tem que estar dentro da engrenagem do negócio, e a partir daí, essa visão do negócio é determinante. Antes de você explicar o processo de implementação, justamente em função do negócio, eu queria que você explicasse para a gente como que ficou essa estrutura dentro do negócio. Você assumiu, né? O Banco Carrefour, ele é uma unidade dentro do negócio, a quem você ficou se reportando, só para as pessoas poderem entender como é que ficou, né, o teu reporte, e a partir daí entender como que você passou a tocar o projeto, né, de privacidade dentro dessa estrutura. Porque legal. Você me explicou isso, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem como é que ficou o seu reporte e essa estrutura, para a partir daí você tocar o projeto. O legal, quando eu entrei e comecei a conversar com isso, era algo que eu falava muito para o mercado e para as empresas, recomendava como melhor estrutura. Aqui nós somos uma hold. Temos o banco, tem o varejo, tem o atacadão. Isso. Como que fazer essa estrutura? O que a holding decidiu? Vamos ter um DPO central, cada BU tem sua autonomia, tem seu privacy officer, todos trabalham fazendo alinhamentos mínimos e necessários. Então, no final do dia, tenho a minha independência, mas eu me reporto quando eu tenho um alto risco, um risco crítico para o DPO central. Porque aí sai já do âmbito do negócio, algo que pode trazer problema para a marca. E isso nós temos que discutir no âmbito de holding, porque nós não somos uma unidade solitária, sozinha. Isso eu acho que tem grandes ganhos, porque às vezes quando levamos um problema e discute nesse fórum, vem soluções, ideias que quem está fora da caixa, e às vezes dá certo, porque é algo que estamos vivendo no mesmo ecossistema. Eu estou tendo minhas dificuldades aqui, o pessoal do varejo, o pessoal no atacadão, todos estão evidenciando e vivendo o mesmo problema, e a hora que a gente vem com um dilema, ele fala, putz, eu passei por isso, fiz A, B e C, tenta aí. É tudo tentativa, pessoal, é novo para todo mundo. Na Europa, nós temos a sensação que isso está tudo ok. Não está, não pessoal. É, né? Não é o que a gente pensa que é tudo certo. É bom dizer isso para poder né, diminuir também um pouco a ansiedade e a cobrança da turma aqui. Agora, muito interessante, Paulo, essa estrutura que você está colocando, porque muitas vezes em grandes organizações, né, é difícil imaginar como que um único DPO vai conseguir ter essa visão de áreas tão específicas, né, conseguir realmente dar conta de tantos negócios diferenciados, e essa estrutura, né,
onde você tem, na verdade, DPOs atuando em áreas específicas e com esse nível de autonomia, que me parece que é o que vocês têm, isso Sim. realmente é o que funciona. E, pelo que eu estou entendendo, tem essa autonomia, né? Esse reporte que você leva são casos realmente que demandam isso, mas no dia a dia, cada um tem uma autonomia e toca a sua área como um DPO independente. Seria isso? É isso? Isso mesmo. Perfeito. Isso eu sempre falei no mercado para algumas estruturas, que eu falo, aquelas empresas em 2018, início de 2019, que contratava eu como consultor para levar, ou a primeira fase de assessment, começar a pensar numa estruturação, eu falava, pessoal, aqui a gente, empresas como Hold, né, que tinha vários negócios, não dá para viver sozinho. Ele não consegue ver todos os problemas, são negócios distintos, são processos e problemas diferenciados que uma única ação não vai servir. Verdade. Mas aí sempre a parte do financeiro que custa. Mas vou ter 3, 4, tinha empresa vai com 8 negócios diferentes. Vou ter que ter 9 pessoas. Sim, você vai ter que ter 9 pessoas para conseguir ter a autonomia necessária e levar para a discussão que é risco alto e crítico para a marca e não para o negócio. Porque esse negócio, a autonomia, tem que ter com a minha diretoria e com o meu Comex da minha BU. E não levar para o mundo externo. Porque cada BU tem sua autonomia e seu negócio, e todo mundo é responsável. Temos presidente, temos diretores, e todo mundo está jogando junto. Aqui não é um time eu contra eles, eles contra eu. Então eu sempre acreditei nessa ideia, e quando eu vim, conversei e vi isso, igual eu te falei, estava muito amarrado com o que eu queria. Perfeito, perfeito, excelente. Eu acho que essa experiência é muito interessante. Então, além da autonomia, outro dado interessante que eu queria que você explicasse, para depois a gente até detalhar a implementação, além do nível de autonomia, a questão da estrutura dentro da sua unidade, da sua equipe. Quer dizer, todo mundo fala que não dá para o DPO operar sozinho, tem que ter um comitê, ele tem que ter ali pessoas junto com ele. Então, em cada unidade, como que vocês trabalham? Qual é a equipe que você considera que é fundamental estar ali no dia a dia junto com você? É o que eu falo, é a equipe privacidade e a equipe que a gente fez parceria com outras áreas. Tá. Então, assim, isso vai depender muito de cada negócio, mas eu vou falar de antemão, assim, o mínimo necessário que eu tenho como estrutura. E o que eu enxergo também eu tenho alguns grupos de benchmark com outras empresas que a gente está conversando e montando, tentando montar uma mesma estrutura, tá? É ter cada um a sua gestão, então o seu gestor, o seu privacy officer, e com ele você ter o mínimo necessário para governança e ambiente técnico regulatório e uma parte técnico de SI. Então eu tenho o mínimo necessário de um pool aqui de skills, que eu consiga rodar nesses 3 ambientes. Perfeito. E eu ter parceria com o compliance, com o jurídico, com a área que está fazendo atendimento aos clientes. E eu dando todo o suporte para essas áreas, conseguir trabalhar. E o Price by Design não pode ser um processo fechado na área de privacidade. Ele tem que ser um processo que as áreas que executam desenvolvimento de novos produtos, revisão de produtos e novos negócios já nasçam com isso. Então, é a parte de treinamento e conscientização do processo. Não é fácil, não vou falar que em um mês, um projeto resolve. Mas tem que estar na ponta, na primeira linha, trabalhando isso aos poucos, até virar uma cultura. E tudo isso com o apoio da autoliderança, mandando vídeos, e-mails, falando sobre essa importância. Porque senão meu time de privacidade vai ter 20 analistas para suportar o negócio no Price by Design. Porque são tantos processos e tantos novos produtos que são lançados e revisados diariamente que a gente teria que dar um suporte aí. E aonde que entra nosso time de privacidade? Quando eu estruturo o meu processo de Price by Design, criar guias e templates, onde eu falo o risco está determinado X, você tem que entrar em contato com a área de privacidade para continuar o acompanhamento. Desse X para baixo, está ok, podem seguir sozinho, porque não vai ter compartilhamento de dados pessoais com terceiros, está dentro da nossa infraestrutura, não vai usar dados pessoais. Então, eu crio uma matriz de risco que eu dou autonomia para o negócio, e a hora que chega de um X que eu estabeleço como mínimo, que eles podem andar sozinhos, entre em contato com a nossa área de privacidade. E isso, pessoal,
é custoso, você tem que entender muito bem o negócio. E para você montar essa matriz, só o time de privacidade por si, trazendo consultorias e melhores práticas de negócio, não acontece. Sim, temos um início, depois tem que fazer, bater em porta de áreas de negócio e falar, pessoal, me explica aqui seu processo, até onde você vai, não vai, o que me pega os seus 3, 4 grandes projetos que está acontecendo, para eu analisar, para eu conseguir estruturar minha matriz do Price by Design. E vai ser algo que vai demorar um tempo, até igual segurança de informação, até todo mundo trabalhar e pensar no método seguro, se teve um processo de maturidade. E privacidade vai passar pelo mesmo momento. E o que é legal, quando você tem a autonomia, igual eu estava falando, e o apoio da autoliderança, isso acaba se tornando algo tão rotineiro com o seu programa de conscientização durante a implementação que as áreas começam a procurar você. E você acaba não conseguindo dar a demanda necessária, porque ainda você está com um time pequeno, está estruturando, está vivenciando, que eu não posso chegar hoje e pedir 10 headcounts. Eu tenho que ir experimentando, nascendo, mas eu acho que tem uma palavra que você colocou, eu acho que um dos grandes desafios que eu observo quando as empresas, ou mesmo, né, os líderes que estão tocando esses projetos, que às vezes nem é um DPO ainda, às vezes é área de segurança, é sempre esse, né, de conseguir montar uma equipe, um grupo, enfim, ter os recursos humanos, né, que hoje estão escassos. Mas a palavra que você usou, parceria, me parece uma palavra chave nesse processo, porque, de repente, você realmente tem que ter um time talvez menor, mais azeitado, que seja o time que opera e que você consiga, né, criar um modelo de parceria, que às vezes a gente pensa que parceria é só com empresas externas, mas às vezes a palavra parceria é uma palavra fundamental dentro da própria organização, né? Às vezes o parceiro é uma área que está do seu lado, né? Sim. E a gente pensa que parceiro é só contratar empresas externas para serem parceiras. E, às vezes, pelo que eu estou entendendo, é isso que você está falando, né, Paulo? É também ter parceiros dentro da própria organização, né? Áreas parceiras, né? Eu acho que isso pode ser uma forma de conseguir levar o projeto. Uma outra questão também, Paulo, importante, que eu queria, antes até de a gente começar a abrir para as perguntas, ainda na implementação, seria justamente como que você acredita que empresas, né, que ainda não atingiram esse nível de maturidade, que eu queria que você falasse do tempo, né? Nós estamos aí enfrentando, né, um momento de indefinição em relação à entrada ou não em vigor. Pelo período que você falou, que encarou esse desafio, eu acredito que você já tenha uma estrada e que você já tenha, ou entrou já, né, em vigor para você a lei, ou você já está, né, com a situação já resolvida ou prestes a resolver. Então, talvez essa indefinição da lei não esteja preocupando tanto você. Mas muitas empresas estão ainda preocupadas, dependendo desse time. Então, eu queria falar desse capítulo. Hoje, a gente vive esse cenário do tempo, né? Como é que foi essa questão do tempo para você? Como é que você está em relação a isso hoje? E o que você diria para as empresas que ainda estão aí no processo de implementação, olhando para a entrada em vigor, se vai ser essa semana, essa data aí de 17, como é que você trataria essa questão do tempo aí em relação à lei? Eu vou dividir no meu momento o que eu daria de conselhos. Se vai ser bom ou não, mas... deixa por conta deles, mas seria bom quem viveu isso, né, a questão do cronograma, acredito que seja fundamental para quem está implementando a LGPD, né? Como é que foi o seu cronograma e o que você diria sobre ele, né? Igual eu falo, quando eu cheguei consultor achando super-homem, novamente, a lição da Natura não serviu, né? Não, privacidade é diferente, vamos lá. Aqui vai ser mais fácil e tal, né? Nada disso, né? Tenho 8 meses. Gente, o cronograma para mim passou tão rápido. E ainda mais com a pandemia que se fechou, foi totalmente remoto. Quando eu vi já, nós estávamos falando em junho, e olhando para o meu cronograma desesperado, coração na mão. E agora eu revelo, como já revelei para minha diretoria, tinha momentos que eu achava que não ia dar certo mesmo. Porque você manteve o prazo, independente da lei entrar ou não em vigor,
você não alterou, o seu prazo não foi alterado, é isso? Isso foi uma decisão do grupo, veio da holding, o nosso prazo é esse, independente do que acontecer no âmbito político brasileiro. Entendi. O nosso cliente vai ter isso. Isso veio da França para baixo e é o que a gente ia ter que fazer. Era isso, ou o Paulo estava aqui ou não estava aqui, quase isso. Então, ok, vamos fazer. Pessoal, passa muito rápido, são muitas frentes, igual eu estava explicando, o desenvolvimento de áreas, pessoas, criar parcerias. Eu falo que a parceria e todo o apoio que eu tive das áreas que eu fiz a parceria foi essencial. Como eu falei, eu tinha times volante, por exemplo, das 150, 82 pessoas trabalharam durante 5 meses full time para isso. Uau! Eu estava com um time de consultoria e mais meu time, eram 10 pessoas, ou seja, 72 pessoas volantes trabalhando full time para isso. E eu tinha minhas reuniões de alinhamento semanal com cada um desses times. Uau! Isso é muito interessante, esses números, porque dá a dimensão do quanto parceria é importante, do quanto que os volantes, como você colocou, são fundamentais para fazer essa roda girar, né? Sem eles, o Paulo não estaria aqui conversando hoje com a Graça e passando toda essa informação para vocês. Porque eu não ia conseguir vencer a maré, gente. É algo que é um negócio. Esses 10%, por melhores que sejam, não conseguem fazer isso acontecer, né? Não consegue, porque tem tanta particularidade com o atendimento titulares. Gente, temos que entender o nosso negócio. Quais são as regulamentações que a gente tem que atingir, o que já existe atendimento, e colocar mais atendimento lá dentro perante o LGPD. A gente não vai mudar a maré. Eu tenho que entrar nesse ecossistema, não o ecossistema entrar para mim com privacidade. Exato. Assim, você tem que entrar lá. Eu falo a palavra humildade, não naquela forma que a gente usa, humilde. Mas, gente, preciso de vocês de ajuda. Hoje vocês já trabalham, está funcionando, a roda está girando. É aquela palavra que a gente às vezes não quer falar, mas é engajamento mesmo, né? Engajamento. No sentido mesmo da palavra, né? Se você não engajar as pessoas nesse projeto, se elas não entenderem que elas são fundamentais para isso, você não vai conseguir fazer, né? Isso não deve ser uma coisa fácil, né? Eu acredito. E ajuda falando, gente, eu sou especialista em privacidade, mas você é o especialista nesse tema atendimento ao cliente. Perfeito. Vocês já fazem isso há quantos anos aqui dentro? E aí se torna um time lá dentro. Nesse time, por exemplo, de atendimento ao cliente, tinha 20 pessoas. Como que eu ia conseguir pensar por 20 pessoas, ou eu e esse time, tá olhando N frentes? Perfeito. Então, foi um momento que, eu falo, a parceria, você conseguir chegar e ter esse momento, e as pessoas também estarem abertas, porque a gente sabe, tem algumas áreas que você não consegue entrar. Não vou ser, pode falar que eu entrei em todas, estou hiper feliz com todo mundo. Mas a gente tem que seguir a vida. Sim, e aqueles que a gente não entra, tentar segurar o máximo possível e pedindo ajuda sempre o máximo possível. E, cara, a gente tem que entender o lado do outro. Headcount, tempo, o que ele tem para entregar. Eu não sei o que ele está vivenciando lá também. Então, não vou falar que, putz, a Graça, tá vendo? E mulherzinha aquela lá. Mas o que ela está enfrentando, eu não estou nem imaginando. Então, cara, respeitar o limite com a Graça e a gente ir até onde tem que dar para ir e fazer no mínimo necessário. Depois a gente faz um aperfeiçoamento. Então, eu falo, gente, ter esse tom e sentir isso é o que tem que ser feito para o sucesso desse projeto. Que a gente passa por N áreas. É um projeto de compliance nunca antes visto. São fundamentais, né, para conseguir fazer com que funcione. Sim. Agora, para você, ok, eu acho que essas dicas que você está passando, Paulo, são fundamentais. Agora, tem uma galera, tem uma turma grande que está aí na torcida, porque realmente, talvez, obviamente, é claro que o seu grupo, né, ele teve aí uma orientação, um grupo, né, europeu, que tinha, né, um deadline também focado, né, e tendo aí a GDPR como, né, referência, mas a gente sabe de outros grupos que não estão trabalhando dentro desse deadline, desse cronograma. E agora, Paulo, como é que fica, né? O que você diria para quem está aí nessa dependência, aguarda, mexe no cronograma? Como é que você diria aí para essa turma que está ainda nessa indefinição? Hoje eu falo com mais certeza. Enquanto eu estava dando aula e sendo um consultor, eu falava com orientações e estatísticas de mercado, mas vivenciando hoje.
o meu portão para fora, o que o mundo externo está vendo. Eu preciso ter uma política global de privacidade, um portal de atendimento para as petições dos titulares. Eu preciso ter uma forma dele se comunicar comigo e eu explicar para ele o que ele quer e dar a informação necessária para ele. Fazer toda a parte de consentimento mínimo necessária que a gente pensa. Consentimento, vamos mexer em tudo? Não, pessoal. É para ofertas de produtos e compartilhamento de dados pessoais para o grupo e parceiros. Então, fazendo esse portão para fora muito bem, eu falo que, perante a lei compliance, eu estou ok para a LGPD. E aí, no segundo momento, vamos olhar para a parte de proteção de dados, que é privacidade e proteção de dados. Exato, e vamos começar a se estruturar. Vamos olhar para o meio ambiente de tecnologia, de SI, e ver quais ferramentas que tem. Não adianta já querendo comprar tudo que é ferramenta. Vê o que tem e utiliza essas ferramentas com melhorias. Eu preciso disso. Área de segurança. Você tem uma ferramenta para fazer o monitoramento de um ambiente não estruturado, file server? Putz, nós temos a ferramenta X aqui. Você pode me mostrar as regras, me explicar o que eu tenho que pensar para implementar regras para fazer essa proteção de dados pessoais? Então, um segundo momento, e ele tem que ser rápido, né, pessoal? A gente não pode pensar daqui um ano, vou começar a falar de proteção. Porque... eu acho que essa primeira fase, desculpe te interromper, mas eu acho assim, muito interessante você ter criado esses dois momentos, Paulo, porque, na verdade, quem ainda não cuidou dessa primeira fase da privacidade está bem atrasado, e eu acho que essa primeira fase é uma fase que, eu acho que quem não fez ainda essa lição de casa precisa correr, efetivamente, né? Tem que correr. Independente dessa indefinição do dia 17, porque, independente das sanções terem ficado para o ano que vem, todo mundo tem comentado sobre a questão da jurisprudência da lei, né? Ela entrando em vigor, independente de sanção ou não, ela cria jurisprudência. Isso. E a gente sabe que, nesse momento, a lei estando em vigor, qualquer titular, qualquer órgão de defesa, Ministério Público, enfim, podem atuar. E, realmente, se não fez a lição de casa, mínimo que seja, realmente a situação é um pouco complicada, né? Então, eu acho que a questão da privacidade desse mínimo aí tem que ser feito e não pode esperar uma definição, né, porque a situação realmente é complicada. Eu tenho aqui, Paulo, já uma resposta, e é legal porque a gente vai, antes de entrar no último bloco do nosso... O tempo corre, né? Eu estava olhando aqui, gente, um monte de pergunta, eu ainda tenho um monte de pergunta também para o Paulo, já tenho o resultado da enquete, Paulo vai ter que voltar outra vez aqui, gente, senão vou ter que ficar com o Paulo aqui uma hora aqui de bate-papo. Mas, olha só, o resultado da primeira enquete já dá aqui a dimensão do que se transformou e de como o seu clique, Paulo, foi importante na sua carreira. Eu perguntei para a audiência, você considera promissora a carreira de DPO? Olha, eu acho que eu nunca tive uma resposta assim. 100% disse sim. Sim, 100%. Então, agora, vamos para... Pessoal da minha equipe, coloca aí a segunda, que eu acho bem interessante, já deve estar no ar. Essa eu quero muito ouvir a resposta. De qual área um profissional mais se enquadraria no perfil de um futuro DPO? Segurança, GRC, jurídico ou uma outra área? Essa é bem interessante. Antes, Paulo, da gente entrar um pouquinho nessa discussão da carreira em si de DPO, né, dessa formação, do quanto hoje, né, o mercado está carente desse perfil de profissional, eu já queria trazer algumas perguntas e comentários aqui da plateia. Tá? Vou selecionar alguns. Né? Boa tarde, ótimo debate. Paulo tem muito a nos ensinar hoje, já aqui. Boa tarde também, saudações a todos aqui do Capose, da TVD, muito bom. E eu separei uma aqui, que é um comentário do André Geverter, que eu achei muito legal. Grande conhecimento, Paulo, experiência, mas com aparência de garoto. Fico na dúvida se somos nós que estamos ficando mais velhos. Eu gostei do André, porque foi um comentário muito bacana aqui. Verdade, né? Tem uma galera nova aí que está realmente mandando muito bem e tem muitas perguntas. Eu vou começar selecionando uma primeira aqui, que é a seguinte.
uma pequena objeção já provocando aqui. Por que usamos o termo DPO se a lei se refere a encarregado? Não deveríamos nos valorizar mais, haja visto que DPO implica algumas entidades a vender certificações que a própria lei não determina? Eu estou separando essa pergunta do Ricardo Capozzi, porque a gente está entrando nessa questão do cargo de DPO. A gente tem usado o DPO, mas você até me corrigiu quando eu estava querendo colocar seu cargo, né, e colocou uma outra determinação. Na verdade, a gente aqui no Brasil ainda não sabe direito como que a gente vai chamar esse profissional. O que você tem a dizer sobre esse capítulo desse profissional, o Paulo? É encarregado, no caso, na lei? Como é que fica isso, na tua visão? Eu falo que nós brasileiros ainda, igual ele comentou, tem muito que aperfeiçoar como cultura, né? A gente adora olhar o que é bonito lá e trazer, tipo, nomes, palavras no nosso dia a dia, na carreira. Então, assim, é uma cultura que está estabelecida no nosso país e a gente usa isso como jargão. Igual eu estava dando um curso, aí uma pessoa falou, nossa, mas encarregado de dados era de uma metalúrgica. Parece que eu sou encarregado lá do chão de fábrica, eu não vou pôr esse nome aqui na área. Tipo, sabe, gente, é uma cultura ainda, então eu acho que isso está muito por essa cultura. Sim, eu sempre falei, mercado de certificação, ele tem dois viés. Um, lógico, que é a parte financeira, sim, mas eu falo como nós, profissional e como pessoa na área que a gente está atuando, isso é como uma coroação para mim, não é para os outros. Eu ter o título não é porque eu fui lá e comprei uma prova e passei e eu quero. Eu falar que eu consegui chegar naquele patamar. Por isso que eu acho que tem as certificações de baixo nível, que são as Frontage, até chegar nas que todo mundo quer, vão trazer no mercado de segurança, CISM, CISA, são aquelas que enchem você como profissional. Sim. Eu sempre falo, eu tirei CISM agora, recentemente, tem 1 ano. Eu poderia ter tirado há 6 anos atrás, sim, se eu estudar. Mas eu queria estar preparado mesmo como profissional para eu carregar essa coroa e eu conseguir discutir no patamar que eu preciso agora com o executivo. Claro. Então, assim, é mais algo, acho que algo pessoal e que eu trago como um carimbo meu e satisfação pessoal, cara, eu sou um CISM, sou um CISA, ou o que for do IAPP agora, trazendo as certificações do IAPP, mas temos o DEXIM também, que traz conhecimento e a certificação de PO, e ok, cada um escolhe o que quer, e a gente não pode trazer a certificação como diferencial de profissional. Eu não posso olhar para uma EXIM e falar que ela é mais barata e tem mais acesso, as pessoas estão fazendo mais, do que olhar para uma IAPP, que o dólar está quase R$6 e a pessoa não tem o mesmo nível profissional. Entendi. Então, acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, como até gestor e contratação. Que eu vejo muitas vagas colocando certificações IAPP. Gente, não podemos olhar para o profissional brasileiro e falar só porque ele não tem um IAPP, ele não é um profissional adequado, que ele tem um profissional, não está qualificado, né? Eu acho que é um mercado que ainda tem muitas questões que ainda precisam ser avaliadas, né? Sim. Tem mais um comentário importante aqui, é do Josias Reis. Ele diz assim, ufa, Paulo, bom saber que a Europa também não está 100% com as regulações de proteção de dados. Ele respirou aqui aliviado. E comenta, claro, temos que fazer a nossa lição de casa, muito bem pontuado, mas nosso principal exemplo também está fazendo adaptações, o que nos deixa também um pouco mais tranquilos, né? E aí vem uma pergunta aqui, né? Qual o valor mínimo a ser cobrado para um processo de implementação e se ele pode ser cobrado por fase? Eu não sei se o Paulo vai falar sobre valores aqui, acho talvez um pouco difícil, mas talvez essa questão de ser cobrado por fases, talvez você possa falar um pouquinho dessa questão, que eu acho que esclarece um pouco a nossa audiência, né, Paulo? Eu falo que o programa de privacidade ela tem 3 fases. A primeira, que é o assessment, a gente entender, fazer o data mapping e criar o roadmap para a implementação. Com esse assessment, esse data mapping, a gente tem o que a gente tem que fazer
mínimo necessário para estar em compliance com a lei, olhando para a privacidade, e em compliance com a proteção de dados. Fazendo todo esse período, nós temos a terceira fase, que é a operação, que aí esse projeto ele vira uma área, e essa área começa a atuar como uma função corporativa, o nome que você quiser dar. Uhum. E o tempo depende muito do tamanho de organização para organização. Se a gente pegar uma startup, uma fase 1, a gente pode fazer até em 1 mês, 2 meses. Se eu pegar uma empresa de grande porte, pode demorar 6 meses a 1 ano, dependendo da quantidade de processos de negócio que ela tem. E a implementação, a mesma coisa. Se eu for entrar já e fazer uma implementação full, sem MVPs, de entrega mínima, trazendo um compliance para o negócio e algo para o cliente, você vai passar 2, 3 anos. Então, a minha orientação, a fase 1 é primordial que ela seja muito bem feita e muito bem detalhada, o data map. Tá. E a implementação, veja esse roadmap e faz o MVP viável para fazer o mínimo necessário, porque a gente tem muito a aprender, pessoal. Eu tenho muito a aprender internamente na empresa e muito a aprender o que a NPD, que nem está constituída, vai trazer para a gente pontos de melhorias. E lógico, a gente está olhando para a Europa e trazendo as melhores práticas. Mas a gente sabe que muitas coisas que estão na Europa eu não vou aplicar aqui como em qualquer outro processo de negócio. É um detalhe que eu falo é muito particular. Eu sempre sou a favor do MVP mínimo necessário na implementação, que a gente tem que se autotestar também, pessoal. Não é que eu vou fazer esse processo para Price by Design hoje, ele já vai sair ok para rodar durante 3 anos. É V0, eu falo, não é nem V1. Nós estamos na V0 na entrega. Uhum. Agora, o André, que fez até o comentário aí, muito legal, ele volta aqui com a gente e faz uma pergunta. Embora você tenha falado de vários desafios, ele insiste aqui, pedindo se você pode sinalizar o maior deles, na liderança do projeto, né? Quer dizer, você falou bastante de parceria, mas ele quer dizer na liderança, para quem está à frente do projeto, qual foi o maior desafio? Poxa, acho que o maior desafio, de verdade, é a gente continuar acreditando na implementação do projeto, porque, pessoal, é tanto desafio e tanto problema que a gente vai enfrentando, como qualquer outro projeto. O que eu falo? Os projetos de compliance, eles sempre foram pequenos, dedicados a uma área, a uma parte do processo. A LGPD veio para ser um projeto de compliance, nunca visto, que passa por N áreas e modificando N processos. Então, as pessoas não estão acostumadas. E assim, a hora que você fala que é por causa de uma regulamentação, cara, eu tô com N projetos aqui de regulamentação tão pequenininho e não mexe assim. Eu sei, mas me ajuda a entender, então. E assim, pessoal, é uma quebra de paradigma. Né? Esse é diferente. Eu vou passar por N áreas e vamos mudar N processos. E não é uma regulamentação que vai mudar uma chave, um processinho, mais um controle. Eu vou estabelecer um novo panorama de cultura e conscientização para o cliente. E eu falo, aí que está o maior desafio, porque, gente, não é fácil você, com um projeto regulatório, conseguir concorrer com projetos de negócio, que vai trazer dinheiro, vai trazer luz e brilho. Eu falo que compliance e segurança é o esgoto da cidade. É igual os políticos, não querem, faz o mínimo necessário ali, mas tem gente que vive a vida lá embaixo, vive cuidando da nossa água e a gente nunca vê eles. E eles que nos conseguem dar a vida, porque se a água, se o esgoto, a gente estava já todo mundo doente e morto nesse mundão, não só no Brasil. Então, assim, quantos profissionais que trabalham com isso que a gente enxerga ouvindo falar na TV, passando em revista? São poucos, pessoal, é um ou outro. E político, quando faz isso, nem fala muito, faz uma celebração lá pequenininha e acabou. E eu falo, o LGPD está sendo esse projeto. Então, o que você falou é muito interessante, quer dizer, ele é um projeto de compliance que não se compara a nada que já foi feito na área de compliance, a dimensão dele também
não teve nada igual na história do compliance, e eu acho que o que você falou é muito interessante, quer dizer, por isso ele é tão desafiador, então o maior desafio é justamente a dimensão, a quebra de paradigma, o aculturamento, a dimensão de um projeto como esse, né? Fantástico, fantástico. Eu acho que esse, com certeza, deve ser realmente o maior desafio para quem tem que liderar. Eu vou segurar um pouquinho, tá, audiência, as perguntas, só para a gente não deixar de falar de uma questão que é o meu último tópico aqui com o Paulo, que é justamente da carreira, né, do DPO. Eu vejo muitas empresas e muitos colegas, né, seus, tanto DPOs quanto CISOs, passarem aqui pela TVD e pelas nossas mesas redondas e painéis, e falarem sobre a carência de profissionais hoje no mercado, né? E também de DPOs. E a gente sabe que, bom, se CISOs estão difíceis, se CSOs estão difíceis, se profissionais de TI, de segurança, que são profissões e áreas muito mais maduras comparadas à privacidade, né, de dados, imagina essa área. Não tem, né? Não tem. São profissionais que estão aí, como você falou, se certificando. E aí, como é que essas empresas vão fazer? Quer dizer, como é que elas vão atuar? Você falou 10% é um time, o resto é parceria. É isso? Quer dizer, não tem, esses profissionais não estão prontos, vão ter que criar pequenos núcleos, um líder, parcerias. Como é que você vê essa formação, esse recurso hoje disponível no Brasil? Isso é o que eu falo, aí eu vou falar até como consultoria e depois como empresa sendo fixo do outro lado do balcão, como consultoria, gente, estão pegando gente, tudo que é profissão, e colocando lá dentro e tentando treinar on the job para conseguir dar demanda para os clientes. E ainda mais agora, entrando no dia 17, eles vão precisar mais ainda. Né? E vai precisar de mão de obra. Eu falo que é contingente para rodar o mínimo necessário. E isso eu falo que é um movimento no mercado, até para nós profissionais de segurança, está bem complicado. Porque muitos querem, poucos te valorizam. A maioria das empresas, eu sou o CISO, eu sou o DPO, eu olho pro João ou pra Maria e falo, eu quero esses caras porque eles conhecem, mas é X. Esse budget nós não temos. Mas, cara, ele tá preparado. Ele é um cara que passou, talvez ele começou com direito e foi para a área de tecnologia e segurança com direito digital, ou um profissional que começou com segurança e foi para o direito digital, e fala, gente, ele está preparado, é o que a gente precisa ter. Não, vamos começar com alguém. Aí a gente vai conhecer alguém, um profissional de segurança, um profissional de área de negócio, para começar a treinar. Não tem qualificação, né? E aí tem que investir, né? Tem que investir o tempo necessário. Isso é ruim? No primeiro momento, sim, porque agora a maioria das empresas precisando implementar agora. Vamos pensar empresas que não estão no caminho ainda. Com pessoas que têm que ainda se aperfeiçoar, lógico, elas vão adorar porque elas vão ser o profissional do futuro. Mas para o momento da pessoa que está liderando isso, é um problema. Eu falo que é uma linha muito complicada, ainda mais com a pandemia agora, eu vou investir nesse recurso, eu vou segurar o dinheiro necessário para manter meu quadro. Eu vou trazer mais 4, 5 caras aqui muito caro e ter que ligar alguns para manter esses novos. Então é um momento delicado e eu falo, isso tem que vir da alta gestão, aí eu acho que Brasil, não falo nem de cada empresa, e começar a dar foco onde eles precisam de investimentos. Quantos profissionais de segurança a gente sabe que a gente perde por R$500? Né? E eu falo isso por privacidade, eu vi um consultor pleno, ele indo como especialista para uma empresa e triplicou o valor dele. E agora, então, que a gente está vivendo um momento, né, onde até empresas de fora estão vindo, né, e fazendo convites, porque, né, você sabe, globalizou, as pessoas trabalham de casa, podem trabalhar para qualquer empresa de qualquer lugar do mundo, vai ficando mais complicado. Paulo, estamos chegando ao final, né? Eu estou aqui tentando ainda trazer mais alguma pergunta, vou trazer uma última, que é a pergunta do Jefferson Tolardo. Ele fala que, além do jurídico, que é muito comum,
você detecta uma outra área dentro da empresa onde você acredita que dá para atrair também pessoas? Claro, tem segurança, GRC, mas outra área que você acha que dá para atrair para fazer parte desse time mais próximo? Isso tem a ver com a pergunta, que é essa segunda enquete que está no ar, que a gente vai finalizar aqui o nosso programa, né? Daqui a pouco, eu acredito que o pessoal da minha equipe já esteja colocando aí essa resposta no ar. O que você acha dessa pergunta? Vou dar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Uma pessoa que era agilista, da área Centro de Excelência de Agilidade, ele veio para ser o Agile, como ele se chama aqui, coach, Agile Coach, o agilista. E ele acabou se tornando um parceiro e agora já é do time. Legal. Olha que legal. Então, porque ele quer dizer que, na verdade, não necessariamente vem do jurídico, né? Não. Ele conhecia os processos, conhecia a empresa, já tinha 4 anos trabalhando com a cultura ágil, sabia como entrar nas tribos, nas squads, o que tem que trazer, o que não tem que trazer, até onde vai cada área ou não. E a parte do conceito de privacidade, o que tinha que ser implementado, eu trazia como um ensinamento. Aqui vai direito de petições, nós temos essas 9, essa aqui é isso, essa é aquilo. Cara, a gente tem que achar nossos parceiros, as áreas que vai nos ajudar. E ele ia, e depois de um tempo, ele começou a tocar as reuniões sozinho. Uau, olha que legal isso. Como de outras áreas, pessoas que eu trouxe de outras áreas para ser do núcleo, estão tocando. Como eu te falo, hoje eu tive esse tempo de maturação com essas pessoas, mas agora um líder pegar hoje, ter um mês para fazer o mínimo necessário e trazer, é complicado. Mas se ele tem o tempo... Agora a questão aí é como você falou, né? É o tempo que você tem para treinar, né? O perfil pode até ser adequado, mas agora tem que avaliar o tempo. Eu trouxe um especialista só, que já era especialista no tema, o resto da minha equipe são pessoas que a gente pegou internamente. Porque você teve aí esse tempo, né? Maturação. Olha só, Paulo, a gente tem a resposta aqui, tá? Da nossa segunda pesquisa, né? De qual área a nossa audiência acredita que teria aí o melhor perfil. Ganhou segurança, acredito que é grande parte também da nossa audiência, mas, assim, na prática, realmente, hoje, grande parte, eu diria, né, dos profissionais envolvidos com privacidade tem vindo realmente da área de segurança, 44%, 44,44%, GRC, 22%, jurídico, 22%, e outros 11%. Então, eu diria que segurança, né, a maioria, depois GRC e jurídico aí também próximos, né, com 22%, e 11% aí os outros, né? Então, bem interessante também, nesses outros estão casos como o próprio Paulo colocou. Olha, Paulo, a gente quase chegou, já está chegando, faltam 2 minutos para a gente, 1 hora de bate-papo, estouramos aqui, uma das entrevistas mais longas aqui do GS, sensacional, pessoal aqui adorando. Eu quero trazer aqui para finalizar um comentário do Charles Albert, que também é o comentário que eu assim assino embaixo aqui da opinião dele. Graça, sensacional essa entrevista com o Paulo, grande profissional, com muito conhecimento e experiência. Aprendemos muito hoje, parabéns. Obrigado. Eu também, Charles, aprendi bastante hoje. Cara de garoto, é verdade. Mas trouxe aqui uma grande experiência, grandes conhecimentos para todos nós. Só tenho a agradecer, Paulo, foi sensacional. Se tivesse mais tempo, ficava mais 1 hora. Mas aí a gente marca depois, de novo, para você voltar, não só no GS, nas nossas mesas, nos nossos bate-papos aqui, painéis, para você poder contribuir com a nossa audiência. E agora, para finalizar, a gente sempre tem, eu tenho uma brincadeirinha aqui que é sempre legal, que eu queria que você deixasse aqui uma mensagem do que você acha que ficaria aí como uma grande experiência, assim, uma grande, não diria lição, mas assim, algo que marcou assim, a tua experiência na área de privacidade e proteção, que seria assim, que você gostaria de deixar como mensagem final aí para o público que está nos acompanhando. O que você deixaria aí como mensagem final? Ixi, pegou de surpresa, hein?
Mas é assim mesmo. Essa daí eu não aviso, não, para poder, né? Ó, vindo assim, eu acho que, como profissional mesmo, como eu falei, é aquela paixão. Não é fácil você tentar colocar o entendimento que é privacidade e o que a gente tem que se preocupar no dia a dia. Porque nós, como cidadão no Brasil, não tem o mínimo do entendimento sobre isso. Verdade. Eu fiz um treinamento uma vez de forensics, que eu falo toda vez. Eu abro mão da segurança para ter privacidade ou eu abro mão da privacidade para ter segurança? Concluindo esse dilema, eu instalaria um aplicativo hoje do governo para ter uma rastreabilidade da minha pessoa, onde eu estou, com quem eu estou, para ter uma segurança se eu for sequestrado ou ter algum problema de saúde, acidente? No Brasil, eu acho que não. Na Europa, eu acho que sim. Então, a gente trazer isso no dia a dia, não tendo essa cultura e começar a falar no processo de negócio, que os desenvolvedores olham e falam, cara, você tá maluco. Tipo... Eles já não entendem segurança. Aí agora, se colocar privacidade como um dilema para eles, você tá malucão aí. Não sei de onde você tá vindo, mas eu acho que a maior dificuldade nós, profissionais de privacidade, é aculturar as pessoas para depois entrar nos negócios. Perfeito. Eu acho que é isso. Muito legal. Eu acho que, de tudo que você falou, acho que você finalizou de uma forma sensacional, porque, no fundo, você começou falando sobre aculturamento, até na hora do seu clique, até na hora que você falou dessa questão das parcerias, no fundo, tem aculturamento, e você finalizou falando de aculturamento, e é isso, né? A gente ainda não tem a cultura da privacidade. E no momento em que a gente começar a lidar com isso e criar uma cultura de privacidade, aí sim a gente começa a ficar mais fácil tudo isso, todo esse processo. Excelente, Paulo, não poderia finalizar de uma forma melhor esse nosso bate-papo aqui. Agradeço mais uma vez, um grande abraço para você. Muito obrigado. E fica aí o convite para você voltar mais vezes aqui no GS Entrevista, ok? Nossa audiência agradece bastante também, e eu agradeço também a nossa audiência, a participação de todos, comentários, perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, e a audiência. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Graça. Tchau, até a próxima. Tchau, Paulo. Até mais.